pessoal, aqui é o professor de Física Fernando Trevisol e vamos dar andamento à nossa aula de Física sobre cinemática escalar. Nessa aula a gente vai falar especificamente sobre movimento retilíneo uniformemente variado. E vamos ver o que é isso, o que quer dizer esse nome, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. E ele é muito conhecido como a sigla dele, né? MRUV, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nesse movimento a gente vai ter variações de velocidades. Então a gente tem aqui uma rodovia com 3 faixas. E nessa rodovia, volta e meia, passam 3 carros. Nota o seguinte, o amarelo, ele passa com velocidade constante, sempre a mesma velocidade, ó. Esse amarelo aqui foi o que a gente aprendeu nas últimas aulas, movimento uniforme, que o móvel tem velocidade constante, a velocidade não varia. Já o vermelho, esse carro vermelho aqui, eu quero que vocês notem que ele está aumentando de velocidade. Ele começa devagarinho, a velocidade dele é pequena e vai aumentando, 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 ficando cada vez maior. Enquanto o carro azul é o contrário, a velocidade é uma velocidade relativamente grande, né? E ele vai diminuindo conforme passa o tempo. Então, é isso que a gente vai estudar basicamente no movimento uniformemente variado. É a variação da velocidade. Então, como que a gente calcula a variação da velocidade? De uma forma muito simples. Ó, tá aqui a equação. Variação da velocidade é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Lembram, lá no início do ano que eu falava para vocês, sempre que a gente vai calcular uma variação de qualquer grandeza, é a grandeza final menos a grandeza inicial. Sempre é alguma coisa final menos uma coisa inicial. Estamos falando de variação de velocidade. Então, se estamos falando de variação de velocidade, a variação da velocidade vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Joia? Então, vamos ver o que exatamente é o movimento retilíneo uniformemente variado. Ó. Aqui está dizendo o seguinte, ó, o MRUV caracteriza-se pelo móvel com aceleração constante e diferente de zero. Opa! Então nós temos aqui móveis que aceleram. O que é acelerar? É mudar a velocidade conforme o tempo passa. Só que aqui no MRUV, essa aceleração ela tem uma característica muito peculiar. A aceleração ela é constante, ela não muda. Então, por exemplo, se o carro acelera 2 metros por segundo a cada segundo, sempre vai ser 2 metros por segundo a cada segundo. Né? Então, vai ser sempre a mesma aceleração em todos os tempos. Como que a gente pode calcular a aceleração? Aqui, por essa equação aqui. Ó. A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Vamos entender um pouquinho melhor como acontece isso. Ó. Coloquei aqui, ó, esse carrinho que está passando aqui, eu coloquei uma imagem dele a cada segundo. Ó. No 0 segundo, ele estava a 3 metros por segundo. Já em um segundo depois, estava 6 metros por segundo. 2 segundos depois, ele estava a 9 metros por segundo. Gente, aqui, ó, aqui era para ser um 2, tá? 24. No 3 segundos, ele está a 12 metros por segundo. Em 4 segundos, no instante 4 segundos, é 15 metros por segundo. Quero que vocês percebam um padrão. A cada segundo, ele aumenta 3 metros por segundo a sua velocidade. Olha só, ele começou com 3 metros por segundo. Depois de um segundo, aumentou mais 3, foi para 6. Depois de um segundo, aumentou mais 3, foi para 9. Depois de um segundo, aumentou mais 3, foi para 12. E a cada segundo ele vai aumentando 3 metros por segundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a aceleração desse móvel é de 3 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo ele aumenta 3 metros por segundo a sua velocidade. Tá? Ele está acelerando o carro, está aumentando a velocidade. Tá? Certo? Poderia ser também diminuindo a velocidade com aceleração constante. A cada segundo ele diminui 3 metros por segundo a sua velocidade. Também poderia ser. Então, como eu falei para vocês, essa é a equação que a gente consegue calcular a aceleração. Essa aqui é a equação. Bom, se a gente sabe o quanto que ele variou de velocidade
e a gente sabe o tempo que essa variação foi efetuada por ele, a gente divide um pelo outro e encontra a aceleração. Tá? Então, a principal característica do movimento uniformemente variado, ou movimento retilíneo uniformemente variado, é a aceleração constante diferente de zero. Tá? Outra coisa, por que a gente chama ele de retilíneo? Porque aqui a gente está estudando um automóvel que anda sempre em linha reta. Ou qualquer móvel, sempre em linha reta, reto, de retilíneo. Tá? Agora, o que significa uniformemente variado? Quer dizer o seguinte, que ele varia o seu movimento de uma forma uniforme, ou seja, ele sempre aumenta o mesmo tanto, o mesmo valor de velocidade a cada segundo. Tá? Seguindo, como que a gente pode estudar os tipos de movimento na aceleração, né? Então, olha só, se a gente tem uma aceleração positiva, o que é uma aceleração positiva? Aceleração maior que zero. É a aceleração que ela aponta no mesmo sentido da nossa trajetória de referência, do nosso eixo de referência. Então, a gente sempre adota o nosso eixo de referência apontando para o lado direito. O que é isso? Dizer o seguinte, quando a gente aponta o nosso eixo de referência para o lado direito, a gente está dizendo o seguinte, que os valores positivos das posições estão no lado direito e os valores negativos das posições estão no lado esquerdo. Beleza? Então, quando a aceleração aponta para o lado direito, ela é uma aceleração positiva. Ela é uma aceleração maior que zero. Tá? Então, olha só. Nesse caso, quando a aceleração ela é positiva, nós podemos ter esse carro aqui, andando no sentido positivo do eixo de referência, tá? No sentido positivo, no sentido das posições positivas. Esse carro está em movimento progressivo, a gente já estudou sobre isso. Né? Quando o carro tem a sua velocidade apontando no mesmo sentido das posições positivas, ele tem movimento progressivo. Agora, olha só, ele não tem só velocidade, ele tem velocidade variável, ele está aumentando a sua velocidade. Por quê? Porque tem uma aceleração sobre ele está sendo acelerado. Então, olha só, vou colocar uma figura desse carro aqui instantânea, tirei uma foto dele. Né? Uma foto dele no momento que ele estava com uma dada velocidade, está aqui. Notem que nesse caso, a velocidade e a aceleração apontam para o mesmo sentido. Quando a velocidade e a aceleração apontam para o mesmo sentido, nós dizemos que o movimento é acelerado. Então, o movimento desse carro aqui é um movimento progressivo. Por que progressivo? Porque a velocidade aponta no sentido positivo das posições. E acelerado. Por que acelerado? Porque a aceleração aponta no mesmo sentido da velocidade. Certo? É assim que a gente vai definir o tipo de movimento. Agora, nós podemos ter outra configuração. A gente pode ter ainda, de novo, uma aceleração apontando no sentido positivo das posições, né? No sentido positivo do nosso eixo de referência, que é esse aqui. E o automóvel está se movimentando no sentido negativo. E nesse caso, quer dizer que esse automóvel está sendo freado, esse carro está sendo freado, porque ele está sendo acelerado para ser freado, ele está sendo retardado. Né? Até uma palavra esquisita, mas o movimento dele está retardando. Né? E aí, o que acontece aqui? Eu vou tirar uma foto dele aqui, um instantâneo. Tirei uma foto, um instantâneo dele. Olha só, nesse caso, a velocidade dele aponta no sentido oposto ao nosso eixo de referência. Aponta no sentido negativo das posições. E aí, quando a velocidade aponta no sentido negativo das posições, o movimento, nós já aprendemos isso, se chama retrógrado. E em relação à aceleração, olha, nesse caso a aceleração aponta no sentido oposto ao da velocidade. Quando a aceleração aponta no sentido oposto da velocidade, nós dizemos que o movimento é retardado.
Por quê? Ó? Porque a aceleração está ajudando a frear esse carro. A aceleração, nesse caso, está freando o carro. Já no caso anterior, a aceleração está acelerando o carro. Tudo bem? Então, seguindo, e nesses dois casos, vejam que nos dois casos a aceleração ela é positiva. Todos os dois casos, a aceleração aponta no sentido positivo do eixo de referência. Nos dois casos. Beleza? Vamos aqui para mais dois casos. Agora, se tratando de uma aceleração negativa. O que é uma aceleração negativa? Aceleração negativa é quando a aceleração aponta no sentido oposto ao nosso eixo de referência. Ou seja, é quando a nossa aceleração aponta no sentido das posições negativas. Tá? Então, a nossa aceleração é negativa. O que acontece aqui, por exemplo, no movimento progressivo? No movimento progressivo, a velocidade do carro aponta no sentido positivo das posições. Vou tirar uma foto dele aqui, ó. Tirei uma foto. Então, aqui está a foto, a velocidade dele apontando no sentido positivo. Está para cá, o sentido, nosso sentido de referência, nosso eixo de referência está para cá. Então, o movimento é progressivo, porque a velocidade aponta para o sentido positivo das posições. Mas a aceleração? A aceleração não, a aceleração aponta no sentido negativo das posições. E quando a aceleração aponta no sentido e a velocidade aponta para outro sentido, o movimento é retardado. Por quê? Porque essa aceleração está ajudando a diminuir a velocidade. Por isso que nós chamamos de movimento retardado. Está retardando o movimento, está diminuindo o movimento. Então, é progressivo, porque a velocidade aponta no sentido positivo das posições. E é retardado, porque a aceleração e velocidade têm sentidos opostos. Tá? Outro caso aqui, ainda falando sobre a aceleração negativa. A aceleração negativa, a aceleração aponta no sentido negativo das posições. Mas agora o carro ele tem um movimento retrógrado. O que é isso, um movimento retrógrado? Tirar um instantâneo aqui da foto dele. Ó. O movimento retrógrado quer dizer o seguinte, que o carro está se movimentando com velocidade, a velocidade dele tem um sentido negativo das posições. Então, o movimento é retrógrado. Nós já estudamos isso. E por que ele é acelerado? Porque nesse caso aqui, como a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade, a aceleração está ajudando a aumentar a velocidade do automóvel. Então, é um movimento acelerado. Beleza, galera? Seguindo. Aqui eu fiz um esquema assim para para vocês copiarem no caderno. Vocês podem copiar no caderno tanto aquelas figuras dos slides anterior e também essa parte aqui, esse esquema. O que esse esquema quer dizer? É o seguinte, primeiro, eu fiz aqui um eixo de referência. Tem um eixo de referência aqui. Um eixo de referência de posições S, né, dado em metros. Aqui eu marco 0. 1 metro, 2 metros para lá. Para a esquerda, menos 1 metro, menos 2 metros. Tá. Então, olha só. O nosso eixo de referência aponta para o lado direito, porque para o lado direito são as posições positivas. Né? Então, olha só. Quando que o movimento é progressivo? Quando a velocidade aponta no mesmo sentido do eixo de referência. Aí o movimento é progressivo. Quando que o movimento é acelerado? Quando a aceleração aponta no mesmo sentido da velocidade. E quando que é retardado? Quando a aceleração aponta no sentido oposto da velocidade. Agora, no outro lado, em velocidades em movimento retrógrado. No movimento retrógrado, a velocidade aponta no sentido oposto do nosso eixo de referência. Tá? E quando que é acelerado? É acelerado quando a aceleração aponta no mesmo sentido da velocidade, igualzinho ao outro. Sempre vai ser acelerado quando a aceleração e velocidade têm o mesmo sentido. E quando que vai ser retardado? Quando a aceleração e velocidade terem sentidos opostos. Beleza? E notem o seguinte, aqui, por exemplo, aceleração positiva, acelerado. Beleza? Agora aqui, aceleração negativa, acelerado. Entenda uma coisa, negativo e positivo
da aceleração não quer dizer acelerado ou retardado. Para a gente descobrir se o movimento é acelerado ou retardado, a gente precisa ver para onde aponta a aceleração e para onde aponta a velocidade. Se aponta no mesmo sentido, é acelerado. Se aponta em sentidos opostos, é retardado. Joia? Vamos para um exemplo aqui. Ó. Dois móveis, A e B, variam a sua velocidade em 10 segundos. O móvel A passa de 20 metros por segundo para 60 metros por segundo e o móvel B passa de 45 metros por segundo para 5 metros por segundo. Determine a aceleração dos móveis A e B. Primeira coisa que a gente faz no exercício de física é fazer um esboço, um desenho, para a gente entender o que está acontecendo. Então, aqui a gente pode fazer uma coisa bem simples. Ó. Fiz aqui um eixo de referência, dizendo que os positivos estão para o lado direito, né? Esse eixo, as posições são simbolizadas pela letra S, tudo em metros, certo? Então, coloca aqui um móvel A. Bom, ele diz que o móvel A está se movimentando com velocidades positivas, tá? Ele aumentou a velocidade de 20 para 60 metros por segundo, mas está positivo. E se é positiva a velocidade, então o movimento é progressivo. Então a velocidade do móvel, todas elas, né, tem que apontar para o mesmo sentido da trajetória de referência, tá? Outra coisa, notem que esse móvel está aumentando de velocidade. Se ele está aumentando de velocidade, ele está acelerado. Então, a aceleração tem que apontar no mesmo sentido da velocidade. Beleza. Aqui eu fiz um esboço para o móvel A. Agora para o móvel B. Ó, o móvel B também tem, as duas velocidades são positivas que foram dadas. Então, o movimento dele é progressivo. Tem o mesmo sentido da trajetória de referência. Né? Tem o mesmo sentido, está no sentido positivo das posições. Só que notem que a princípio ele estava com 45 metros por segundo. Depois passou para 5 metros por segundo. Esse automóvel está freando, ele está retardando. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que aqui a aceleração tem que ter o sentido oposto da velocidade. Então, eu coloquei aqui a aceleração no sentido oposto. Feito o desenho e entendido o que está acontecendo com os dois móveis, a segunda parte para resolver o problema de física é fazer o quê? Pegar todas as informações que foram dadas pela questão. Então, está aqui as informações dadas pela questão. Nós temos a velocidade inicial de a velocidade final do corpo A velocidade inicial do corpo B, a velocidade final do corpo B, e o problema pede para a gente calcular tanto a aceleração, né? Pede para a gente calcular tanto a aceleração do corpo A quanto a aceleração do corpo B. Vamos primeiro ver para o corpo A. Para a gente calcular a aceleração do corpo A, a gente precisa da variação de velocidade desse corpo. Porque se vocês lembrarem bem, a equação para a gente calcular a aceleração é A de aceleração igual a variação de velocidade dividida pela variação do tempo. Né? Então, a gente precisa da variação de velocidade. Para isso, a gente se utiliza da equação da variação de velocidade que a gente aprendeu ali no começo do slide, das aulas. Daí eu botei a variação da velocidade do móvel A é igual à velocidade final do móvel A menos a velocidade inicial do móvel A. E agora a gente substitui pelos valores que foram dados, que foi informado pela questão. Então, ó, a variação da velocidade do móvel A é igual a 60 do móvel A, né, menos 20, que foi dado aqui também. Isso vai dar esse resultado aqui. A variação da velocidade do móvel A é igual a 40 metros por segundo. Agora sim, nós podemos calcular a aceleração do móvel A. Por quê? Porque nós temos o valor da variação da velocidade dele e também temos o tempo que ele gastou para variar essa velocidade. Então, colocamos 40 aqui
e 10 aqui. Vamos fazer isso. Ó, acabei de fazer. 40 dividido por 10 é igual a 4. Então, a aceleração do móvel A é igual a 4 metros por segundo. Beleza. Agora, nós podemos fazer isso para o móvel B. Ó, mesmo processo, mas aqui eu mudei os índices. Os índices agora estão B, para dizer que agora eu estou fazendo a variação da velocidade no móvel B. Substitui os valores. Variação da velocidade é igual a 5, que foi dado aqui, né? Velocidade final, menos 45, que é a velocidade inicial. 5 menos 45 é igual a menos 40. Opa, o valor é o mesmo, né? 40 e 40. Só que os sinais são diferentes. Aqui é positivo, aqui é negativo. Por quê? É o seguinte, como se trata de um movimento progressivo, os dois móveis estão fazendo um movimento progressivo, esse 40 positivo está dizendo que este móvel A está aumentando de velocidade. E o negativo está dizendo que o móvel B está diminuindo de velocidade. Só isso. Continuamos fazendo a mesma coisa que a gente fez para o móvel A. A aceleração de B é igual à variação da velocidade de B dividido pela variação do tempo de B. Agora a gente sabe que a variação da velocidade de B é menos 40. Vamos colocar nesse termo aqui, né? Substituir por esse termo. E já sabemos que a variação do tempo é 10. Substituímos por esse termo aqui. Fica assim, menos 40 dividido por 10. Menos 40 dividido por 10 dá igual a menos 4 metros por segundo. Bom, de novo, ó, o resultado final foi que um deu positivo, o outro deu negativo. Por quê? A resposta é a mesma, porque como os dois se trata de um movimento progressivo, né, está dizendo o seguinte, que esse automóvel aqui, como deu uma variação positiva, e a velocidade dele é positiva, então velocidade num sentido e aceleração no mesmo sentido, vai ser um movimento, né? Esse movimento se caracteriza por ser um movimento acelerado. Agora aqui, ó, uma aceleração negativa. Uma aceleração negativa. Para velocidades positivas, nós temos velocidade e aceleração com sinais opostos. E, portanto, sentidos opostos. Então, quer dizer que essa aceleração é uma aceleração retardada. Por quê? Porque a velocidade do carro está para um sentido e a aceleração está para o outro. Ou seja, a aceleração está freando esse carro, a aceleração está retardando esse carro. Beleza? Seguindo. Vamos ver agora a função horária da velocidade. Então, a gente tem aqui uma pessoinha que se chama função horária da velocidade. Quem é? É essa equação aqui, ó. Essa equação se chama função horária da velocidade. E essa equação, na verdade, ela vem dessa equação aqui, ó. É a mesma, as duas são as mesmas equações, tá? Então, vocês vão perceber muitas vezes que problemas que vocês resolveriam com essa equação também dá de resolver, né, com essa equação. Essa equação, a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo, é a mesma que essa. Só que aqui, ó, nessa equação, foi aberto a variação da velocidade, foi aberta a variação do tempo, e o tempo inicial foi considerado zero, e foi montado essa equação nessa forma aqui. E essa equação nessa forma nós chamamos de equação, ou melhor, função horária da velocidade. Por que isso? Ó? Função horária por causa do tempo. A função horária, a gente chama de horário por causa do tempo. Da velocidade, por causa da velocidade final. Por quê? Conforme o tempo vai passando, esse móvel vai mudando a sua velocidade. Tá? Então, esses dois termos são os únicos termos que variam nessa equação. A velocidade inicial não varia. A velocidade inicial vai ser sempre a mesma. Começou com tal velocidade, ele começou com aquela velocidade, ponto final. E a aceleração também vai sempre a mesma. Por quê? Porque nós estamos falando de movimento retilíneo uniformemente variado.
E a característica do movimento uniformemente variado é que a aceleração ela é constante, ou seja, sempre a mesma e diferente de zero. Beleza? Vamos ver aqui nessa animação que nós fizemos aqui para vocês. Ó. Tem esse carrinho vai se movimentar com uma aceleração, e aqui nós temos uma tabelinha que vai mostrando, conforme o tempo passa, como varia a velocidade. Notem que a princípio ele está com uma velocidade de 1 metro por segundo, né? Velocidade inicial 1 metro por segundo. Aí, ou seja, a velocidade do tempo zero é de 1 metro por segundo. Tá? A aceleração dele é de 2 metros por segundo. E nós vamos começar a contar e a analisar todo o movimento a partir do tempo zero. Tá? Tempo zero. Ó, vou soltar. Soltei. Acelerando, acelerando, acelerando. Beleza, foi. Quero que vocês notem o seguinte, ó, que de 0 a 1 segundo, ele aumentou 2 metros por segundo a sua velocidade. De 1 passou para 3. Agora, de 1 a 2 segundos, ele aumentou mais 2 segundos a sua velocidade. De 3 passou para 5. De 2 a 3 segundos, ele aumentou mais 2 segundos a sua velocidade. De 5 passou para 7. Então, nota que na medida que o tempo vai passando, ele vai variando a sua velocidade. Nesse caso aqui, ele vai aumentando a velocidade. E sempre 2 metros por segundo. Por quê? Porque a aceleração dele é de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Compreenderam isso? Outra coisa que eu quero que vocês percebam que é o seguinte, a gente pode enxergar essa equação da seguinte forma, olha só. A velocidade final é a velocidade inicial que o móvel tinha, mais a velocidade que ele adquiriu por causa da aceleração. Tá? É assim que a gente pode enxergar essa equação. Próximo. Exemplo 2. Um carro em movimento progressivo parte do repouso com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Determina sua velocidade após 8 segundos. Primeira coisa que a gente faz, um desenho, um esboço para entender o que está acontecendo. Então, inicialmente, o nosso carro, simbolizado aqui por essa bolinha, por essa circunferência, ele estava em repouso. Mas como ele sofria uma aceleração, ele começou a aumentar a sua velocidade, aumentar. A questão pede o seguinte, que nós calculemos a velocidade desse automóvel após 8 segundos de aceleração. Tá? E notem o seguinte, ó, nesse caso aqui, ó, a aceleração aponta no mesmo sentido da velocidade. Ó. Aceleração e velocidade no mesmo sentido, então o movimento é acelerado. Tá? Segundo passo que a gente faz é pegar todos os dados que foram informados pela questão. Então, o tempo, a velocidade inicial, a aceleração do automóvel e o que a questão pede para calcular. Que é a velocidade final. Quem que a gente vai usar aqui? Vamos usar a função horária da velocidade. Por que eu estou usando essa função? Porque é um macete? Porque vai dizer a questão qual função usar? Não, ela não vai dizer. Por que eu estou usando ela? Porque tudo se encaixa. Ó. O problema deu o tempo, o problema deu a aceleração, o problema deu a velocidade inicial e ele pediu a velocidade final. Então, é tudo aqui nessa equação. E por isso que nós estamos usando ela. Próximo passo. Substituir os valores que foram dados pela questão. Então, velocidade inicial, 0. Aceleração, 2. O tempo, 8 segundos. Bom, aquele 0 ali morre ali, né? Aí 2 vezes 8, 16. Então, a velocidade final, depois de 8 segundos de tempo, desse automóvel é de 16 metros por segundo. Beleza? Então, é exatamente isso que quer dizer essa resposta. Que após 8 segundos, esse automóvel alcança uma velocidade de 16 metros por segundo. Beleza? Seguindo. Vamos aprender uma outra função. Função horária do espaço.
Por que que essa função se chama função horária do espaço? Pelo seguinte, ó, função horária, porque nós temos tempo nela. Temos o tempo aqui e aqui. Então, função horária por causa do tempo. Vocês já estão ligados nisso. Do espaço, por quê? Por causa da posição final. O espaço é por causa da posição final, tá? Isso aqui é para ser um S. Tá? E só essas duas incógnitas, né? Essas duas letras que nós chamamos de incógnita na matemática, variam só o espaço, a posição final e a posição e o tempo. Só a posição final e o tempo, tá? Só esses dois. Já a posição inicial não, ela é constante. A posição inicial é constante. A velocidade inicial também é constante. Bom, se ele começou da posição 2 metros, ele começou da posição 2 metros e deu. Ele começou dali, não vai mudar. Se ele começou com velocidade de 2 metros por segundo, começou com velocidade de 2 metros por segundo e deu. Tá? E a aceleração também é constante. Por quê? Porque estamos falando do movimento uniformemente variado. E no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante e diferente de zero. Certo? A gente pode ver essa equação da seguinte forma. Ó. A posição final do móvel é igual à posição inicial que ele tinha, mais a posição que ele adquiriria por conta da sua velocidade inicial, mais a posição que ele adquiriu por conta da sua aceleração. A gente pode enxergar essa equação dessa forma. Beleza? Seguindo. Exemplo 3. Um carro parte da origem das posições em movimento progressivo com velocidade inicial de 45 metros por segundo, sendo freado com uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Determine a sua posição após 8 segundos. Primeira coisa que a gente faz, um esboço, um desenho. Tá? Então, olha só, inicialmente, o nosso móvel tem uma velocidade de 45 metros por segundo. Está aqui. Simbolizei como se fosse uma esfera, né, com uma velocidade. Depois de algum tempo, a velocidade dele mudou, a velocidade final é outra. Por quê? Porque existia uma aceleração freando essa velocidade. Uma aceleração que estava fazendo essa velocidade diminuir. Então, olha só, quando acontece isso, a velocidade tem que estar no sentido oposto da aceleração. Tá? Então, olha só, a aceleração, sentido oposto da velocidade. Aí, depois o que a gente faz? A gente pega todas as informações dadas pela questão. Está aqui. Então, posição inicial, tempo, que é 8 segundos, velocidade inicial 45 metros por segundo, a aceleração menos 5 metros por segundo. Por que eu coloquei menos aqui, se aqui não tem menos? Porque é o seguinte, na hora que eu montei o meu arranjo aqui, ó, o meu esboço, deu para perceber que para acontecer o freamento, está dizendo que está freando aqui, ó, a aceleração tem que estar no sentido oposto da velocidade. Então, se a velocidade é positiva, a aceleração tem que ter também o sinal oposto da velocidade. Então, se a velocidade é positiva, a aceleração tem que ser negativa. E por fim, ele pede o quê? A posição final. Vamos usar quem? A equação, a função horária das posições. Por que a gente vai usar essa função horária das posições? Por acaso o problema vai dizer que a gente tem que usar ela? Não, não vai dizer. O que a gente faz? A gente vê o seguinte, ó, que todas as informações que o problema deu estão aqui na equação. Ó. O problema deu o tempo, deu a aceleração, deu a velocidade inicial, deu a posição inicial e pediu a posição final. O que a gente faz agora? Substitui os valores. Então, vai ficar a posição final igual a posição 0, mais velocidade inicial igual a 45, vezes o tempo, o instante 8,
mais a aceleração, que é menos 5, vezes o tempo ao quadrado, que é 8 ao quadrado daí, dividido por 2. Agora a gente manipula essa matemática. Bom, esse zero morre aqui. Não precisa mais carregar ele. 45 vezes o 8 é 360. Jogo de sinal aqui, ó, menos com mais, menos. 8 vezes 8, 64. Tá? Aí, carregamos mais um pouquinho o 360 e multiplicamos 5 vezes 64, que dá 320. Mais uma vez carregamos o 360 e dividimos esse termo aqui, ó, 320 dividido por 2, que vai dar 160. Aí fica 360 menos 160, vai dar 200. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que 8 segundos depois, após ele sair da origem das posições, a posição dele é a posição 200 metros. É isso que quer dizer esse resultado. Então, ele estava aqui, na origem das posições, no seu eixo de referência. 8 segundos depois, com velocidade inicial de 45 metros por segundo, a aceleração dele foi freando, e 8 segundos depois ele estava aqui no S. E esse S era 200 metros. É isso que quer dizer esse resultado. Beleza? Seguindo. Última equação que a gente vai aprender hoje, tá? Eu sei que é muita equação nesse conteúdo, mas é assim mesmo, tá? Esse conteúdo nós temos 3 equações para trabalhar, tá? Então, a equação que nós vamos aprender agora é a equação de Torricelli. Essa equação poderia facilmente ser chamada de função espacial da velocidade. Por quê? Ó, espacial porque tem uma variação de espaço aqui, ó. Da velocidade final, da velocidade. Por quê? A velocidade varia. Enquanto o espaço vai variando, enquanto o objeto vai se movimentando, a velocidade vai aumentando ou diminuindo. Esses dois aqui, ó, são os dois que variam. Já esses aqui, ó, a velocidade inicial não varia. E a aceleração também não varia, a gente já sabe, né? Então, por isso é chamado de equação espacial da velocidade. Outra coisa curiosa dessa equação que é o seguinte, ela não tem a variável tempo. Não tem. Ou seja, sempre que a gente tiver uma questão que não tenha variável tempo, 99% de certeza que a gente vai usar essa equação aqui. Ah, a questão não deu tempo. Já pode correr para essa equação. Porque ela não deu tempo. Não deu o valor do tempo. Então, ela vai dar o valor da velocidade inicial, da aceleração e da variação de espaço, por exemplo. E aí ele vai pedir a velocidade final. Entenderam? Tá? Então essa é a famosa equação de Torricelli. Tá? Vamos para o próximo exemplo, então. Exemplo 4. Um carro em movimento progressivo e com velocidade inicial de 40 metros por segundo, é freado com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, até parar. Determine a variação do espaço. Tá, então vamos fazer um desenho para entender a questão. Falou que tem um carro com uma velocidade inicial. Não falou a posição dele, só falou a velocidade inicial. De 40 metros por segundo. E ele está sendo freado. Então, olha só, o movimento é progressivo, então a velocidade é positiva, a velocidade aponta no mesmo sentido do nosso eixo de referência. Certo? Como ele está sendo freado, está sendo retardado esse movimento, então a aceleração aponta no sentido oposto ao sentido da velocidade. A aceleração aqui tem a função de frear, de diminuir a velocidade. E vai diminuir até que ele fique parado. Então, aqui está simbolizando o móvel parado, tudo bem? Então, em todo esse processo, ele vai percorrer um certo espaço. E é isso que ele pede para a gente calcular, né? Determine a variação do espaço. Próximo passo, pegar todas as informações que foram dadas pela questão. Então, está aqui.
a velocidade inicial, a velocidade final. Por que a velocidade final é 0? Porque ele falou o seguinte, ó, até parar. Então, quando o móvel para, a velocidade do móvel é 0, né? A aceleração. Por que a aceleração é negativa? Porque o sentido da aceleração é oposto ao sentido da velocidade, porque está freando aquele móvel. E ele pergunta qual é a variação das posições, ou qual é a variação do espaço. Quem que a gente usa nesse caso? Torricelli. Por que a gente usa Torricelli? Porque a questão vai afirmar isso? A questão vai dizer para nós usar Torricelli? Não, questão nenhuma fala qual é a fórmula que a gente deve usar. A gente tem que saber pelas informações que foram dadas. Nota que tudo se encaixa. Ó. Ele pede para calcular a variação do espaço, né? Ele dá o valor da aceleração, dá o valor da velocidade inicial e também o valor da velocidade final. Então tá tudo nessa equação, não está faltando nada, nem sobrando nada, tudo se encaixa, por isso que nós usamos essa equação. O que a gente faz agora? Substitui os valores. Então, olha só, velocidade final é quando ele para, então é 0, 0 ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado, 40 ao quadrado. 2 vezes a aceleração, 2 vezes o menos 5, entre parênteses, para poder fazer o jogo de sinal depois, vezes a variação do espaço, que é o que ele está pedindo para a gente calcular. Continuando, 0 vezes 0, 0. 40 vezes 40, 1.600. Mais com menos, menos. 2 vezes o 5, 10. Vezes a variação do espaço, que a gente quer calcular a variação do espaço. Pega esse 1.600 aqui, que está positivo do lado direito, passa para o lado esquerdo, negativo, fazendo a inversão da operação. Ainda não está isolado o nosso ΔS, a gente precisa isolar para saber o valor dele. O menos 10 está multiplicando com ele. Então, a gente passa esse menos 10 para o outro lado, dividindo o 1.600. Aí, menos com menos aqui é mais. 1.600 dividido por 10, 160. O que significa isso? Significa o seguinte, que esse carro inicialmente estava com uma velocidade inicial, né, de 40 metros por segundo. Sendo aplicado nele uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, no sentido de freá-lo, ele vai percorrer 160 metros para poder parar. Entenderam? Então, esse ΔS aqui, ó, até que ele pare, é de 160 metros. Beleza? Pessoal, valeu, muito obrigado e até mais um, tá?